Hoje vamos corrigir o PET volume 4 na semana 2 da disciplina de artes. Se você se interessou, fique no canal porque vamos começar as correções agora. Olá, seja bem-vindo ao canal Artes Simplificadas, aqui comigo, a professora Maria Cecília, e vamos dar andamento na correção do PET, tá? Espero que eu esteja te ajudando. E vamos para as correções. Então vamos lá, né? Corrigir o PET, volume 4 da semana 2 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, teatro na história. Cara estudante, nessa semana você irá contextualizar as produções de peças teatrais, discutir a importância de cada período da história, também entenderemos como o teatro sempre foi importante no desenvolvimento da vida humana desde a sua origem. Então, apresentação. O teatro tem origem na Grécia, aproximadamente no século IV a.C. Inicialmente, as peças teatrais aconteciam anualmente nos cultos ao deus Dionísio, deus do vinho. Nessa época surgiam vários prédios chamados de teatro e anfiteatro. Com o passar do tempo, o teatro grego começou a tratar a vida política com humor e conhecimento. Isso também aconteceu no período romano, onde os autores eram perseguidos para satirizar algumas figuras públicas. Em toda a história, a presença do teatro sempre foi fundamental na indicação dos conhecimentos e na formação de opinião das pessoas. Vamos entender um pouco sobre alguns períodos. Idade Média. O período de intensa atividade católica. Durante as missas eram representadas passagens bíblicas, porém os autores católicos, com medo da perda de caráter sagrado da missa, proibiu as audições e as peças foram para as praças públicas. Também na Idade Média surgiu as comédias bufas, com os temas políticos e sociais, e a farsa com o uso de estereótipos que ironizava acontecimentos no dia a dia. Aparecem os saltimbancos, companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. Renascimento na Itália, no final da Idade Média e no início do Renascimento, surge a comédia dell'arte, que se baseia em espetáculos teatrais populares representados nas ruas, com os textos improvisados e personagens de destaque como Arlequim, Pierron, Colômbia e entre outros aí, tá? Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época, pois apreciava muitos espetáculos populares. Contava com a ajuda de alguns dramaturgos ingleses para contar a história de seus heróis, reforçando o sentimento de nacionalismo. O principal deles era Shakespeare, que também realizou e construiu o mais famoso teatro inglês, o Globe. Também vale destacar o francês Molière, patrono dos atores franceses. Molière foi um comediógrafo, ou seja, se dedicou a escrever comédias e suas histórias. Explorava as fraquezas dos seres humanos. No romantismo, no século XVIII e XIX, a Europa teve várias revoluções. Neste período, a burguesia tem as ascensões e o teatro sofre influência. O drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolveu. O foco do teatro se torna muito mais individual e não é mais social. O romantismo, no romantismo, o teatro volta-se para o ser humano. As peças falam sobre as emoções e surge o melodrama. Liberdade, fraternidade e igualdade são lemas deste período. Realismo e naturalismo no teatro. Até o século XVIII, o teatro era frequentado pelo povo e essa realidade foi se modificando. A burguesia começou a ser maioria das plateias. O teatro passou a mostrar as realidades burguesas com temas da vida social, o casamento, o dinheiro, entre outros. As representações também começaram a ser mais naturais, mostrando pessoas comuns mais próximas da vida real. No século XX, a partir do realismo e naturalismo, o teatro evoluiu e se tornou um instrumento
de discussão e crítica na sociedade, mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos. Os temas tratados ilustram a realidade social. O teatro, nessa época, também trabalha questões políticas e questões que refletem criticamente aspectos sociais e vigentes. Então, essa evolução aí do teatro foi tirada desse site aí, tá? No Brasil, a indústria do teatro se dá com a chegada dos jesuítas no século XVI. Eles inseriram o teatro como forma de catequizar os índios. Podemos dizer também que, além das características comunicativas, o teatro tem o poder de dialogar com as novas ideias, promovendo conhecimentos e discutindo conceitos relevantes para a formação das pessoas. Este fato fica evidente quando, no século XX, as peças teatrais invadiam o cinema, problematizaram eventos inéditos para a humanidade. A ascensão da industrialização mundial foi retratada em 1936 no filme Tempos Modernos, do ator Charlie Chaplin. Na atualidade, as manifestações teatrais têm ocupado não somente os palcos de grandes teatros, mas também espaços públicos, fazendo comédias e discutindo várias questões que envolvem nosso contexto: violência, política, multiculturalismo, identidade e história, são algumas dessas questões, tá? Então, se você quer aprofundar um pouco mais, acesse esse link que o Pet trouxe para nós. Tá, pessoal? Então, aqui fala de toda a evolução do teatro mundialmente, né? E fechando aí com o Brasil, as evoluções que o teatro teve. E aí fala do filme Charlie Chaplin, dos tempos modernos. Se você não assistiu, sugiro que você assista. Ele também é um filme muito importante para a formação pessoal, educacional de vocês. Sem dúvida, cai em vestibulares. E ele é uma gama de conhecimento muito grande, tá? Então, partindo aqui para as atividades, comente com suas palavras sobre a importância do teatro na história da humanidade. Então, é a resposta pessoal, tá? O teatro sofreu mudanças ao longo dos tempos, mas hoje, sem dúvida, o teatro é necessário para que várias discussões sejam analisadas e para que construa uma sociedade mais igualitária, tá? Então, aí, para mim, essa é a importância do teatro hoje para a humanidade. A número 2 está pedindo: você tem costume de assistir a peça de teatro? Onde? Você considera essa arte importante na sua vida? Então, pessoal, aqui é uma resposta pessoal, tá? Eu tenho, sim, na faculdade que existe, no centro universitário que existe na minha cidade, tem um grupo de teatro, então eles estão sempre apresentando, e eu não vejo a minha vida sem a arte, com certeza. E essas apresentações, não só desse grupo de teatro, mas eles fazem encontros teatrais, então vem vários grupos de teatro e é bem legal, eu gosto bastante. E aí você me conta que você tem costume de assistir, nem que seja mesmo através da tecnologia, na internet e tal, tá? Então me comente aí, por favor. Partindo aqui para a questão número 3, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para falsa. O teatro grego sempre foi caracterizado pela comédia que animava os bares e casas de shows? Não, pessoal. Comédia foi criada depois, tá? Na verdade, assim, a origem mesmo foi comédia, tragédia e a sátira, né? Então foram as 3. O teatro pode ajudar na construção de pensamentos críticos das pessoas através do discurso e assuntos sociais? Verdadeiro, tá? E o romantismo marcou o período com a intensa atividade católica no teatro? Falso, tá? Então, para essa questão, é a alternativa letra D. E assim finalizamos mais uma correção de uma semana. Espero que você tenha gostado, espero que eu esteja te ajudando. Se você se interessou, está gostando deste conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, tá? E nós já estamos na segunda semana. Se você perdeu a introdução e a semana número 1, eu vou deixar aqui no card para você ir lá visitá-los, esses vídeos, tá? Ative o sininho para você estar sempre acompanhando, porque semana que vem já vai ter a terceira semana aqui. Espero que eu esteja te ajudando. E se inscreve no canal, porque para mim é muito importante para que eu possa estar continuando aqui produzindo esses vídeos para você, tá? Então, um grande beijo e até semana que vem.